Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal Uno. Eu sou o Wesson Caval e mais uma vez você está aqui comigo no Espaço Cá Entre Nós. Acredito que vocês já perceberam que a maioria das pessoas tem uma tendência natural de falar muito mais dos seus acertos e vitórias do que seus erros e derrotas. O interessante disso é que nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, ou pelo menos deveríamos. Talvez esse seja o maior exemplo do que conhecemos hoje como ressignificar. Eu particularmente tenho muito mais derrotas do que vitórias para contar, mas acredito que isso é o que me fez crescer, evoluir, amadurecer e, claro, me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu já errei pra caralho. É por isso que precisamos aprender a lidar com os nossos erros, vendo-os não como coisas absurdas e que jamais possam acontecer, mas ao contrário, o erro é basicamente uma forma de não fazer. É como disse o empresário britânico Peter Jones, não tenha medo de cometer erros, tenha medo de não aprender com eles. Por volta do ano de 2003, quando eu morava em João Pessoa, como gerente de filial de uma empresa de tecnologia, eu também era responsável pelas empresas credenciadas que faziam atendimento em nome da empresa que eu trabalhava. Desta forma, eu era responsável pelas metas, faturamento, KPIs, tempo de atendimento, enfim, toda a gestão de indicadores dessas credenciadas e até mesmo pela própria continuidade deste credenciamento. Certa vez durante uma semana, aconteceram algumas situações que provocaram um grande desgaste com uma dessas credenciadas, provocado principalmente por erros de gestão da minha parte. Primeiro, eles atrasaram o atendimento dos clientes por não solicitarem as peças necessárias para a manutenção. Então, eu liguei para a proprietária e no calor da emoção terminei me exaltando com a mesma, isso sem exercer qualquer tipo de empatia ou compreensão. Em seguida, uma empresa entrou em contato comigo solicitando um orçamento para a manutenção dos seus equipamentos e, claro, eu fiz a cotação. Agora, sem saber previamente que esta mesma empresa estava negociando também com a credenciada e eu, ao fornecer um orçamento abaixo do valor da credenciada, terminei estragando a negociação da mesma. Nesta mesma semana, eu fui nessa credenciada para fazer a avaliação anual de continuidade do credenciamento. Cá entre nós, meus amigos, eu mal entrei na empresa e fui recebido pelo esposo da proprietária. Como dizemos hoje, ele estava com sangue nos olhos. Ele mal deixou eu entrar e já começou a desabafar. Disse que eu não sabia ser parceiro, que eu não sabia agilizar as coisas, que eu poderia ter gerado rotina de relatórios para envio de indicadores sem necessidade de acesso a sistemas, que eu poderia utilizar o nosso sistema de transporte para enviar material e ganhar mais agilidade, enfim, um monte de coisas. Mas também falou que eu era antiprofissional e queria fazer eu perder o emprego. Detalhe, ele falava isso gritando na frente dos seus funcionários, enquanto eu apenas escutava e eventualmente dizia: "Você vai me deixar falar?" Mas sabe o que aconteceu comigo enquanto ele esbravejava? Eu percebi que muito do que ele falava ele estava correto. Eu poderia tê-los ajudado muito mais e reforçar a parceria de um modo que funcionasse melhor para todos. Mas infelizmente ele falava isso de um modo incorreto. Enfim, o trabalho teve que ser cancelado e eu saí de lá bastante reflexivo, mas não me deixei tomar pela emoção e pensei em dar um tempo para ele repensar o que fez, mas algum dia depois disso, ele mesmo pediu o descredenciamento da sua empresa. Foi quando eu então comuniquei à minha empresa o que havia acontecido. Claro, essa situação me trouxe grandes lições que agora eu compartilho com vocês. O óbvio precisa sempre ser dito. Quando temos sugestão de melhoria em qualquer situação, isso precisa ser dito. Não espere que as outras partes percebam, seja o agente do despertar. No mundo corporativo, diz que 10% dos conflitos são divergência de pensamento e 90% o tom de voz. Saiba expor suas ideias, posicionamentos e opiniões de forma respeitosa e empática. E muito mais do que isso, aprenda a ouvir. Toda situação de conflito traz um aprendizado, assim sempre pare e reflita sobre o mesmo, suas causas e soluções, tomando ações práticas para que jamais volte a ocorrer pelos mesmos motivos, pois é assim que crescemos e evoluímos como profissional e principalmente como pessoas. Cá entre nós, você tem aprendido com seus erros? Ainda dá tempo. E aí, gostou da história de hoje? Então curta o vídeo, siga o nosso Uno canal e deixe o seu comentário. E se não gostou, faça do mesmo jeito. Obrigado por sua companhia e até a próxima!